Êxodo capítulo 32. Nós vamos, quando o líder não gasta tempo na presença de Deus. Jeroboão não gastou tempo. Jeroboão levantou os bezerros de ouro para fazer a vontade do povo. Abra sua Bíblia e nós vamos ver o que é que Deus tem para nós aqui nesse texto. Olha o que aconteceu. Êxodo capítulo número 32, versículo 1 ao 6. Mas vendo o povo que Moisés tardava. O que Moisés tardava por quê? Por que Moisés tardava? Moisés tardava? Irmão, essa palavra Moisés tardava é uma palavra muito forte. É uma palavra muito tremenda, porque ele tardava em quê? Ele tardava na presença de Deus. Tardar-se com Deus e na presença de Deus é a melhor coisa que o homem pode fazer. Por isso que Salomão escreve lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, se não me falha a memória: não te apresses em sair da presença do rei, ou da presença de Deus. Não te apresses. Ou seja, ele está dizendo, gaste tempo. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo na presença dele. Por quê? Porque quem gasta tempo com Deus torna-se parecido com ele. Sabe a diferença de João para os discípulos era essa? É porque João gastava mais tempo com Deus. João estava sempre com Jesus. Ele sempre estava perto de Jesus. Ele não abandonava Jesus por nada. Jesus dizia, João, eu vou orar. Jesus dizia, eu vou contigo. Jesus dizia, eu vou ficar aqui. O discípulo, eu vou comprar comida. Pode ir. E você, João? Vou ficar aqui com ele. Vai ficar, João, fico aqui com ele. Eu vou ficar perto dele direto. Eu quero gastar tempo com ele. Quero ficar com ele aqui. Eu quero caminhar com ele. Porque quem gasta tempo com ele se torna parecido com ele. Então agora Moisés sobe o monte. Ele vai fazer um jejum de 40 dias. Sem comer, sem beber, sem fazer xixi, sem fazer nenhuma necessidade física. Nenhuma necessidade física. Porque agora Deus vai descer na sua glória. E descendo em sua glória, Moisés vai subir ali, Deus vai descer em sua glória. E ele descendo em sua glória, a glória de Deus ela é muito pesada. E os anjos vinham descer no meio de fogo. E ele ia receber esta lei em forma de fogo. A Bíblia diz que Moisés vem. Que Moisés sobe o Monte Sinai. Essa está mais forte. Ele sobe o Monte Sinai, vem para cá para cima, por cume do Monte do Sinai. Fica aqui ele e o moço Josué. Só que Josué não vai até lá. E aqui embaixo ficava o arraial de Israel. Ficava o arraial de Israel. Todo mundo ficou aqui. Aqui ficou Arão. Arão ficou com o povo. Moisés disse, Arão, tu fica com o povo. Eu vou subir a Deus e vou trazer a lei. E tu fica aí com o povo, na direção do povo. Não deixa esse povo fazer bobagem. Fica aí com o povo. Arão ficou. Moisés subiu. Moisés ficou com Deus 40 dias, 40 noites de jejum total. A Bíblia diz que Deus desceu nos 40 dias, Moisés desce. Nos 40 dias ele vem descendo. Quando ele chega aqui embaixo, ele encontra-se um bezerro de ouro preparado. Eu não vou fazer um bezerro direito, eu não sei, não vou gastar tempo no desenho. Ele fez um bezerro de ouro. Agora, veja a diferença, irmão. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Sabe por que é que as igrejas de hoje estão fazendo bezerros? Vendendo o sabão do lavandeiro. Ou então venha para a campanha do sabão do lavandeiro. Aí você vai na igreja, recebe um pacotinho com sabão homem, para chegar em casa, lavar a roupa do seu filho já está liberto. Aí você vem para a igreja e faça isso, faça aquilo. Na igreja hoje tem isso, tem aquilo. Por quê? É simples. Porque o homem que não gasta desse tempo com Deus, tempo na palavra, tempo na oração, tempo com o Senhor, ele não vai ter instrução para dar para o povo. Então ele tem que criar manobras para ver se aplaca a ira, ou se aplaca, ou se consegue dominar o povo. Moisés está lá em cima gastando tempo. Arão está embaixo sem gastar tempo com Deus e no meio do povo. Vamos ver o que aconteceu. Livro de Êxodo 3, 32 e 1. Olha o que está escrito. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão
e disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas, e das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com o burio e fez dele um bezerro fundido. Então disseram-lhe: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte de madrugada, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque todo o teu povo... Ah, Jeová, presta atenção. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo 3. O Senhor diz: Moisés, sim, eu vou te chamar para quê? Vai para o Egito, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Glória a Deus. Sabe o que foi que Deus disse aqui? O teu povo. Deus mudou o verbo. Deus disse: Moisés, quando eu tirei eles de lá, eles eram o meu povo. Aqui agora, o que eles fizeram agora é o teu povo. Deus nem disse que era mais povo dele. Abra sua Bíblia no Êxodo capítulo número 3. Vamos ver a diferença, vamos ver. Êxodo 3. Êxodo 3, capítulo, versículo 7. Êxodo capítulo número 3, verso 7. Êxodo. Preste atenção. Êxodo 3, versículo 7. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição de quem? Diga bem alto: meu povo. Meu povo. Que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conhece-lhe o sofrimento. Então isso descia a fim de livrá-lo. Agora veja a diferença do verbo que Deus mudou. Olha o que ele diz, ó. Olha o versículo 7 do capítulo 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, ó, o teu povo que fizeste sair do Egito. Está entendendo? Deus mudou o verbo. Ele diz: agora não é mais o meu povo. Deus disse: eu desci para tirar. No capítulo 3 diz: o meu povo eu vou descer para livrar. Ele diz: agora o teu povo que tu foi tirar do Egito. Porque Deus não está chamando mais nem de povo dele. Por quê, pastor? Porque quando a igreja, quando o obreiro, quando o líder, quando a irmã, quando o irmão, quando o diácono, quando o presbítero não gasta tempo com Deus, ele vai direcionar um povo que não é mais povo de Deus, é povo dele. Quando tem muitos pastores que está guiando um povo que não é mais um povo de Deus, é um povo dele. Por quê? Porque o povo não faz a vontade de Deus, faz a vontade dele. E ele é a vontade do povo. Quando algumas igrejas estão erradas por aí, você não pode criticar. Você não pode criticar uma igreja que está fazendo tudo errado. E nós não criticamos, eu estou falando, não estou criticando. Mas por quê, pastor? Exemplo: se a igreja é dele, ele pode fazer o que quiser. O povo não é dele? Faz o que quiser. Agora, se o povo fosse de Jesus, e
E se a igreja fosse de Jesus, e se ele fosse de Jesus, tinha que fazer conforme está escrito na Bíblia. Agora, se não faz conforme está escrito na Bíblia, é porque o povo é dele. Porque a partir do momento que o líder não gastar tempo com Deus, a partir do momento que o irmão ou a irmã não gastar tempo com Deus, esse povo que ele vai guiar não é mais de Deus, esse povo é dele. A partir do momento que eu fizer as minhas vontades e vocês guiarem a minha vontade, vocês não são povo de Deus mais, você é povo meu. Porque Deus disse, lá no começo ele disse, tira o meu povo, agora ele está dizendo, o teu povo, não é mais meu povo. Por que não é teu povo, Senhor? Porque agora ele não faz a minha vontade. Eles não estão sendo guiados por mim. Eles clamaram a Arão. Arão está fazendo a vontade deles. E Moisés gastou tempo. Só que Moisés passou 40 dias, 40 noites. Moisés vai descer. Olha, irmão, que Deus falou aqui, dói. Dói na espinha porque você vê Deus dizer assim, não é mais meu povo. Deus disse, é o teu povo. Não doeu em Moisés. Quando Moisés ouviu, Deus disse assim, o teu povo esfriou a espinha de Moisés por inteiro. Deus disse, Senhor, não é o teu povo não? O Senhor não disse lá no começo que era teu povo? Quando você vem agora colocar esse povo para cima de mim. Olha o que Deus disse. Deus não disse, aqui Deus disse que é o povo de Moisés e quem tirou foi Moisés. Deus disse, não foi ele que tirou. Olha o que ele diz, ó. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. É perigoso, irmão. A congregação não tinha intimidade com Deus. Porque existe dois tipos de conhecimento de Deus. Dois tipos de conhecimento. E um é perigoso. Primeiro conhecimento. Existe uns que conhecem. Eu vou colocar aqui, ver se eu consigo escrever. Existe um povo que conhece isso aqui, ó. Está entendendo? Um conhece, só conhece isso aqui de Deus, a mão. Porque a mão é onde Deus dá os benefícios. A mão é onde Deus dá as curas. A mão é quando Deus faz milagre. A mão é quando Deus está abençoando. A mão é quando Deus está curando. A mão dele é quando a mão ele está libertando. Agora tem pessoas que precisam conhecer e não querem conhecer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ou então, melhor, para vocês entenderem melhor, a Bíblia ou a mente. Aqui é um cérebro. Tem pessoas que conhecem. A diferença é que Moisés conhecia a mente, o povo conhecia a mão. Quando você conhece a mão, você só quer milagre. Quando você conhece a mente, você tem intimidade. Moisés conhecia Deus, conhecia a mente do Senhor. Moisés conhecia quem era Deus. Moisés sabia as vontades dele e fazia a vontade dele. O povo não. O povo conhecia o que era comer maná. O povo conhecia o que é passar o mar vermelho. O povo só conhecia isso. O povo conhecia codorna. O povo conhecia comida. O povo conhecia milagres. Moisés conhecia a mente. E quem conhece a mente não sobrevive através só de milagres. Agora olha o que aconteceu, irmãos, no capítulo de número 32. Olha o que aconteceu. Isso é muito doloroso, Deus falar um negócio desse com este povo. E um dos perigos que nós estamos correndo hoje é quando você não vê um obreiro gastando tempo com Deus. Porque ele vai fazer um povo para ele. Ele vai fazer um povo para ele. Ele vai fazer um povo para ele mesmo. Ele vai fazer uma igreja para ele mesmo. Vai moldar conforme ele mesmo. Ele vai formar para ele e não para Deus. Moisés, por quê, pastor? Olha a diferença. Nós vamos agora fazer uma diferença entre Moisés e Arão. Vamos fazer uma diferença entre Moisés e Arão. Vamos fazer uma diferença entre Moisés e Arão. Preste atenção que eu vou fazer um desenho entre Moisés e Arão. Moisés e Arão. Preste atenção. A diferença do homem que gasta tempo com Deus e a diferença do homem que gasta tempo com o povo. Ó, na geração de hoje,
Nós estamos vivendo em uma geração em que nós, pastores, obreiros, pregadores, e a maioria dos cantores e pregadores estão gastando muito tempo com o povo, com a multidão, perdendo tempo com a multidão, gastando tempo com a multidão sempre. Estão sempre preocupados com a multidão. Jesus foi um pregador fenomenal. Por quê, pastor? Porque Jesus era assim. Ele ia, gastava tempo com o povo. Mas tinha época que ele fazia assim. Tinha horas e dias que ele fazia assim. Abandonava o povo e subia o monte sozinho. O povo corria atrás dele por aqui, ele corria por ali, ia se encontrar com Deus lá no monte. Porque Jesus sabia, para mim se encontrar com o povo, eu tenho que encontrar com o Pai primeiro. Para mim falar com o povo, tenho que falar com o Pai primeiro. Para mim ensinar o povo, tenho que falar com o Pai primeiro. Para mim dizer ao povo, tenho que ouvir do Pai primeiro. E Arão e Moisés é esse tipo de ministério. Vamos ver a diferença de quem gasta tempo com Deus e quem gasta tempo mais com o povo. Olha a diferença. Primeira diferença. Monte Sinai. Primeira diferença. Moisés está em cima. Arão, que gasta tempo com o povo, está onde? Embaixo. Arão. Segunda diferença. Moisés ouvia a Deus. Arão ouvia. Terceira diferença. Moisés falava com Deus. Arão falava com quem? Presta atenção. Agora presta atenção. Moisés fazia a vontade de Deus. E Moisés? Arão? Está entendendo? Quando o pastor, o obreiro não gasta tempo na Bíblia, não gastar tempo lendo, não gastar tempo estudando, não gastar tempo na oração, não gastar tempo jejuando, não gastar tempo na consagração, o que vai acontecer? Vai se tornar um obreiro que nem Arão, que não fará a vontade de Deus, fará a vontade do povo, não fará a vontade da palavra. E a Bíblia diz que quando Moisés vem descendo esse monte aqui, ele vem descendo que quando ele chega, que ele percebe que aqui embaixo tem um bezerro de ouro armado, ele pegou as tábuas da lei. Moisés era muito inteligente, e ele quebra, pá! Pega as tábuas, ele passou 40 dias de jejum. 40 dias de jejum, tanto com sede, com fome, sem fazer xixi, sem fazer nenhuma necessidade física. 40 dias. 40 dias. 40 dias. Passou todos esses dias. O que aconteceu? É como se ele perdesse 40 dias de jejum. Ele perdesse 40 dias com Deus. É como se ele tivesse perdido. Porque ele chegou com a lei. Quando ele chegou na metade do monte, no cume do monte, que ele viu o bezerro de ouro e o pessoal fazendo festa adorando, ele pegou a tábua e... Vamos ler na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Êxodo capítulo 32. Olha o que ele fez com as tábuas da lei. 32. Capítulo 32 do Êxodo. Versículo 19. Isso. Glória a Deus. Deus está ressuscitando. É bom ensinar para crente, né, irmão? Tá ficando crente essa igreja, né? Êxodo 32 e 19. E logo que se aproximou do arraial, olha o que aconteceu. E logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então se acendeu-lhe a ira, e ajorrou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. Pegando ou tomando apenas a tradução, no bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó. Agora ele quebrou, irmão, ele perdeu 40 dias com Deus. Ele também queimou o bezerro. E queimou o bezerro, mas as tábuas ele quebrou. Agora, irmãos, Moisés, ele deixou a ira se acender. Mas se Moisés, por que ele quebrou as tábuas? Essa deveria ser a pergunta para fazer. Aqueles que estão acompanhando com a gente na escola já sabem por que ele quebrou as tábuas.
Porque ele quebrou as tábuas. Porque se ele desse, preste atenção, quando o povo saiu de dentro do Egito, eles saíram sem leis. Não havia lei. Exemplo, naquela época era pecado adulterar quando eles estavam no Egito? Não. Por quê? Porque não existia lei. Aonde não existe lei, não é nada errado. Se não existisse lei de trânsito, era errado eu passar no sinal vermelho? Não, não tinha lei. Se não existisse lei para roubar, era errado eu roubar? Não. Por que é errado? Porque tem leis. As leis denunciam sempre o que é errado. Porque a lei ela faz duas coisas. A lei ela mata, a lei ela prende, a lei ela julga, a lei ela exorta. Elas fazem essas coisas. Então quando o povo estava fazendo este bezerro de ouro, eles estavam sem lei. Estavam sem lei. Então, estavam sem lei. Moisés recebeu a lei dos anjos. Livro de Atos, capítulo 8, verso 53. Abre aí. Atos, se não me falha a memória, é o 8:53. O 7 é no sermão de Estevão. Vai lá. O maior sermão e a maior mensagem depois da de Jesus. 7:53. Leia aí. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não aguardaste. Tá vendo? Eles recebem a lei pelos anjos. Moisés estava aqui, os anjos trouxeram a lei pegando fogo ainda, quentinha do forno. Deuteronômio 33, versículo 1, versículo 2, versículo 3 diz: pegando fogo, a lei pegando fogo, dos anjos trouxeram. Moisés vem descendo do arraial. Se Moisés ele desce para dentro do arraial, com as tábuas da lei acontecia o quê? O povo morria. Porque todo mundo estava condenado na lei. O povo ia morrer. Se Moisés desce com as tábuas para dentro do arraial, todo mundo caía, todo mundo morto. Por quê? Porque a lei o matava na hora. Mas Moisés sabendo, e Moisés sendo misericordioso, ele prefere pegar os seus 40 dias e quebrar. A ponto de ele pegar o bezerro de ouro, e ele destrói o bezerro de ouro, mata todos os idólatras que construíram o bezerro de ouro. Aqui nesse momento, exatamente neste momento, Deus nunca havia escolhido a tribo de Levi. Israel são formados por 12 tribos. Primeiro vem Abraão, depois de Abraão, Isaac, depois de Isaac, Jacó. E Jacó tem 12 filhos, formando as 12 tribos de Israel. Leia tem 6 filhos e 6 filhos. Então Leia tem 6 filhos. Então Raquel tem 2 filhos. E as outras ficam com Bila e com Zipra. Elas vão Bila melhor. Elas vão ter a serva de Jacó vão ter filhos. Ele fica com 12. Também tem mais uma filha que ela teve Diná. Que Leia teve Diná. Só que esses 12 filhos formam as 12 tribos de Israel. Mas a tribo sacerdotal era para ser a tribo de Judá. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então não podia ser da tribo de Levi. Então quem era para ser a tribo sacerdotal era a tribo de Judá. E por que Judá não foi? Porque por causa desse acontecimento aqui. Esse acontecimento, Deus disse: não, eu vou escolher exatamente agora, eu vou escolher Levi. Porque Levi foi o único que teve coragem de acabar com os idólatras. Quando chega lá na frente, os levitas vão acabar com os idólatras. Deus sempre amava quem acabava com os idólatras. A Bíblia diz que Deus pegou este momento aqui e disse: Levi vai ser sacerdote. E o texto diz que Moisés sobe de novo, irmão. Ele sobe, ele vai gastar mais 40 dias e 40 noites em cima deste monte. Ele destrói o bezerro. Ele destrói o bezerro de ouro e diz para Arão: se fizer bezerro de ouro de novo, tu vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque Arão fez a vontade do povo. Agora, por que Arão fez a vontade do povo? Porque Arão não gastava tempo com Deus. Porque Arão não tinha comunhão com Deus. Porque Arão não tinha tempo para Deus. Porque Arão não tinha tempo para estar lendo, não tinha tempo para estar com o Senhor jejuando. Não tinha tempo para estar buscando Deus. E quem não tem tempo para Deus, certamente também não vai ter orientação dele. Então, quem não tem orientação de Deus, vai à vontade do povo. Então ele pegou, subiu de novo. Quando ele sobe para o monte de novo, passa-se mais 40 dias. Que esses 40 com 40 dá o que, irmãos? 80. Que esses 80 dias Jesus vai ter que cumprir esses 80 dias. 80 dias ele tem que cumprir. 80. Por quê?
Porque é uma tipologia de Jesus. 80 dias, 40, Jesus passou quantos dias no deserto? 40. Depois que ressuscita, Jesus passa mais quantos dias? 40 dias na terra. Então, depois que ele ressuscitou, passou 40 dias com o discípulo. Primeiros 40 dias no deserto. Segundo 40 dias de Jesus, 80. Porque era confirmando o que Moisés fez. Foi primeiro 40, então era o tempo. Os segundos 40, Moisés falou. E tudo isso era uma tipologia de Jesus, apontando para Jesus. Aí eu pergunto para vocês. E os 40 dias de Elias? Jesus fez o quê? Mas não, essa não é a aula. Só no final da cristologia. Glória a Deus. 40 com 40, mais 40. Moisés passou quanto tempo se preparando? 80. Moisés morreu com quantos anos? 120. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos conduzindo. 120. Jesus vai ter que cumprir os 40 de Elias, que caminhou 40 dias. Isso é para depois. Agora veja, irmãos, a diferença do obreiro e do pastor que gasta tempo com Deus. Ele sempre fará a vontade de Deus, o que gasta tempo com Deus. E um desses é um dos grandes perigos que está entrando nas nossas igrejas, é isso. Um obreiro despreparado, um pastor despreparado é aquele que não gasta tempo com Deus, não gasta tempo lendo, não gasta tempo orando. A Bíblia diz, no livro de Atos, que suscitou-se e levantou-se dentro da igreja há uma divergência entre o povo e entre as viúvas. Então achou-se por bem escolher alguns homens, e o Espírito Santo também na direção, para escolher alguns homens para servir. Por quê? Porque há alguém para gastar tempo com o povo e alguém para gastar tempo com Deus. Por quê? Porque os apóstolos tinham que servir o povo na mesa. Então meu Espírito Santo disse, não dá certo. Porque se vocês gastarem muito tempo com o povo, quem vai ler a palavra e quem vai orar? Hein? Quem vai ler a palavra e orar? Eu lembro, minha, quando eu quando eu estou viajando, às vezes que viajei, e quando eu sempre tive evangelizando, irmãos, tinha uma coisa que eu nunca gostei. Quando a gente não está abençoado, quando você começa o seu ministério, por isso que é necessário estrutura. Para ser um evangelista e viajar não é para todo mundo. Não é, tem que ter chamado. Porque se não tiver chamado, você desiste de cara. Porque não é fácil. As primeiras vezes você vai sofrer rejeição, enfim, e coisas mais. Mas quando eu chegava às vezes para pregar de noite, eu chegava cansado. Passava uma noite inteira viajando. Chegava na casa, às vezes me levavam para a casa do pastor. Chegava lá, os pastores faziam, sabe o quê? Vamos visitar a casa dos irmãos. Aí eu saía cansado, visitando a casa de todos os irmãos, falando com o povo. E eu tinha que pregar de noite. E eu passava o dia gastando tempo com o povo e ali com Deus para me pregar de noite. Ia pregar de noite cansado, às vezes vazio. Por quê? Cansado. Não gastei tempo com Deus, gastei tempo com o povo. Agora quando Deus já lhe dá um status que o pessoal já começa a respeitar você, não. Aí não, você chega, põe você logo no hotel e dali seu tempo é só com Deus. Então a igreja de Atos sempre estava atenta para isso. O Espírito Santo não deixou que os apóstolos gastassem tempo com o povo. Eles disseram, vamos escolher diáconos. Escolha o diácono. Estevão vai escolhendo os diáconos, 7 diáconos. Então eles vão servir a mesa. E os apóstolos? Oração e palavra. Oração e palavra. Fazer o quê? Gastar tempo com Deus. Porque se os apóstolos não gastavam esse tempo com Deus, o que ia acontecer? Se eles ficassem alimentando o povo na mesa, o que ia dar? Não ia ter nada para ninguém. Eles iam alimentar o povo com as coisas de Deus. Por quê, irmãos? Porque você só pode alimentar o povo com aquilo que você mais tem. Se eu passar o dia inteiro evangelizando na rua, o dia inteiro evangelizando na rua, para lá e para cá, entrando em casa, entrando em casa, vigiando, evangelizando, amanhã evangelizando, de noite eu vou pregar o quê? Porque o meu tempo está sendo gastado com o povo. Eu tô colocando comida na mesa do povo, mas eu estou tirando a comida espiritual da minha mesa. É a mesma coisa que eu entrar dentro do tabernáculo e no lugar santo e pegar os pães que estão ali, tirar os pães que era para o sacerdote, eu dar pães para o povo, e quando eu entrar no santo de novo, estou sem pão. É o que acontece com muitos hoje. Não gasta tempo com Deus. Sabe o que vai acontecer?
quando chega na igreja? Inventar coisas. Vai inventar o que não existe, vai inventar baboseira, vai inventar heresia, vai inventar... Esse é um dos perigos que tem entrar na igreja. É porque os homens não têm mais tempo para gastar, irmãos. Comida boa não é aquela que esquenta em micro-ondas, como dizem. Comida boa ainda continua sendo aquela que faz no fogo a lenha. Continua aquela que põe na lenha, que acende a lenha. Por quê? Porque comida que é feita às pressas não tem substância. Comida que é esquentada, ela não tem, o valor dela é muito pequenininho comparada à comida. É o que está acontecendo hoje. Os pastores, os obreiros não gastam tempo mais com Deus, irmão, na oração. Eles não vão orar, eles não vão ler livros. Eles não vão ler livros sobre assuntos, não vão ler Bíblia, não vão orar, não vão jejuar. Para Deus lhe dar uma revelação, sabe o que vão fazer? Vão para o micro-ondas. O micro-ondas tem um nome, chama-se internet. Eu vou pregar isso aqui hoje, vou pegar uma comida lá na internet e vou dar para o povo a comida de micro-ondas. Aí a comida que o pessoal vai comer é a comida da internet. Vai pegar uma comida da internet, é mais fácil. Você vai lá, eu quero um esboço disso. Você tem esboço para tudo quanto você ajeita. Não sabe nem se tem veracidade bíblica. Aí chega e vai dar comida para o povo. E não pega a Bíblia, não tem coragem de sentar, abrir um texto e dizer: o Espírito Santo vai me revelar esse texto. Eu vou pregar aqui na revelação. Pronto. Aqui é onde está a diferença. Porque, irmãos, o espírito desta palavra, que esta palavra é espírito, ele não dá para um e outros não. O espírito desta palavra, ele dá para todos que quiserem comer. Porque a comida aqui ainda é boa. A comida aqui ainda é feita no fogo a lenha. A comida aqui ainda desce doce. Embora que no ventre seja amargo, mas na boca ela é doce. Tem que gastar tempo com Deus. Essa é um dos perigos da igreja. No livro de Atos,